Educação à distância, mudando realidades. Olá, meu querido, olá, minha querida, seja muito bem-vindo, né? Chegamos na nossa penúltima unidade, penúltima aula. Estou me despedindo de vocês daqui a pouco, mas calma, Professor Alberto Viana, estou aqui hoje, mais uma vez, 1,75 m, cabelinho curto, barba, bigode, estou vestindo aqui um terno cinza claro, uma camisa azul escura, calça jeans escura e o sapatênis preto ali para poder dar aquela quebradinha no social, não é verdade? E hoje nós vamos dar continuidade aí à nossa disciplina de teoria das organizações, querido. Quero te dizer uma coisa, olha, você chegou até aqui. Para de mimimi, eu estou cansado, professor, é muito conteúdo, tem atividade. Para com isso, filho. Você está começando o curso agora, tá? É para estar animado. Essa disciplina aqui é animada. Não acredito que você esteja cansado nesse momento, não, tá? Estamos chegando aí à nossa penúltima unidade, né, ou penúltima aula, já passamos aí por 4 unidades, né, bastante conteúdo, você já viu bastante coisa, e hoje não vai ser diferente, filho, nós vamos começar a trabalhar, né, esse conteúdo, vamos falar hoje aqui de metodologia da produção japonesa, tem muita coisa para falar, os japoneses muito tiveram e ainda têm a ensinar, né, ao mundo todo de toda a sua metodologia, tá bom? Eu vou colocar então no próximo slide para você começar a analisar aí de fato como é que está acontecendo. Vamos lá? Olha aqui, a linha do tempo, meu filho. Presta atenção, a linha do tempo, como eu falei para vocês, método japonês de produção, já ali, na década de 70, tá bom? Aqui na linha do tempo, já estamos chegando ao final, né? Década de 70, vamos falar então aí dessa metodologia japonesa de produção que trouxe muitos resultados aí para as indústrias do mundo todo. Qual é o objetivo então? O objetivo é que ao final desta unidade você consiga conhecer e entender sobre esse método japonês de produção. Então, assim, uma contextualização para você entender melhor. Teorias recentes tentavam ou não, tá, corrigir os problemas oriundos das teorias anteriores, tá? Busca por melhores resultados, tanto na estrutura, quanto também nas e para as pessoas. Olha só, então, foi feito isso ao longo dos anos, né? Algumas tentavam ou não corrigir, vinham para complementar, e tinha também essa busca aí por melhores resultados, tanto na estrutura, quanto nas e também para as pessoas. Diga-se a última teoria que trabalhamos o desenvolvimento organizacional, lá na unidade 4. Trabalhamos ainda também o processo aliás, existiam, né, processos cada vez mais robustos, porém ainda pouco otimizados. E aí chegaram lá os japoneses e criaram o seu método. Professor, mas foi assim um negócio tão rápido? Não, você vê que foi na década de 70. Depois que nós terminamos ali, depois que acabou, nós não, né, eu nem estava lá, depois que acabou ali a Segunda Guerra Mundial, como eu falei para você nas aulas anteriores, o mundo precisou se reconstruir. O mundo precisou passar por mudanças de forma muito drástica e também muito rápidas, porque a população cresceu de uma forma avassaladora e, é claro, as necessidades dessa população precisavam ser atendidas de todas as formas. Tá? De todas as formas. O mundo teve sua mudança, a que nós vemos hoje, ali na segunda metade do século passado, ou seja, segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, quando realmente os países passaram a ter sua mudança. E aí, os teóricos tentaram, né, corrigir ou complementar as teorias anteriores, as mudanças foram necessárias, mas ainda não estava tudo tão otimizado, ainda estava num processo ali um pouco moroso, um processo que existia muito desperdício, existia um estoque muito alto, e vieram os japoneses que também precisaram, esses que precisaram mesmo, se reerguer após a Segunda Guerra, e nada acontece de uma hora para outra, né? Quase 20 anos, aliás, 20 anos depois, praticamente, mais de 20 anos depois da Segunda Guerra Mundial, é que eles realmente começaram a perceber essas mudanças no mundo e falaram, não, tem alguma coisa errada, eu acho que nós podemos criar um método aqui para poder otimizar e deixar esse processo produtivo muito melhor do que estava antes de surgir. Olha lá. Então, o método japonês. O Japão precisava se reconstruir, como eu falei para vocês, após a Segunda Guerra, e
Aquele período ele fez lá uma visita à fábrica Rouge, né, da Ford, né, ou seja, foi fazer um benchmarking lá. Professor, o que é benchmarking? Né, benchmarking é você, sabe aquele ditado de nada se cria, tudo se copia? É mais ou menos isso, tá? Mas não exatamente. Por quê? As grandes empresas, na verdade, empresas menores passaram a perceber, ou até as grandes empresas mesmo passaram a perceber que outras empresas, ou do seu tamanho, ou menores ou maiores, tinham práticas industriais muito mais otimizadas, muito mais eficazes, tá? E gostariam de saber o que eles estavam fazendo. Por que vocês estão tendo resultados tão bons assim? O que vocês estão fazendo? Ah, não, nós estamos fazendo isso, isso, isso e aquilo. Ah, bacana. Então, eu vim aqui não copiar, eu vou pegar essa tua mesma metodologia e vou adaptar à minha realidade. E essa adaptação à realidade chamou-se, aí tem o nome de benchmark. É isso que os japoneses foram fazer, tá? Eles foram lá nos Estados Unidos fazer um benchmark, verificar os Estados Unidos. Como é que funciona a tua produção aí? Como é que as indústrias trabalham? Como é que os trabalhadores se posicionam na linha de produção? Tá? Como é que é o teu estoque? O que vocês fazem de tão diferente aí? E eles foram lá analisar. E aí, eles tinham como concorrer, assim, de fato, com os Estados Unidos? Não, porque o Japão é bem menor. Tá? E os Estados Unidos tinham um poderio financeiro, ainda tem a maior potência mundial, né? Muito grande. Então, eles foram lá, verificaram o que tinha de bom, que os Estados Unidos, que as indústrias americanas faziam, e trouxeram para a sua realidade, e adaptaram. Dá para fazer assim, assim, assado. Coloca na tela aí de novo, ó. A produção em massa americana, né, jamais funcionaria no Japão. Tá? Então, eles fizeram adaptações na estrutura que resultaram no enxugamento da produção. Meu Deus, professor, eles pegaram o paninho e saíram enxugando lá? Claro que não. O enxugamento da produção foi o seguinte: lá eles são grandes, os Estados Unidos eles são muito grandes, as indústrias, as fábricas são muito grandes, muitos funcionários, mas às vezes tinha funcionário demais para um serviço que poderia ser feito por um ou até por uma máquina automatizada ou algo do tipo. E os japoneses criaram esse método enxugando, né? Ou seja, diminuindo, reduzindo, tá? Toda esta mão de obra necessária, às vezes, para fazer um produto só. O benchmark, né, como eu falei para vocês, ele começa mais principalmente ali na indústria automobilística, que é referência mundial para as demais indústrias aí. Foi através dela que começaram a surgir os processos industriais automatizados, robotizados, que a gente vê hoje, né, e super tecnológicos. Tudo isso oriundo dos grandes avanços aí criados lá atrás na indústria automobilística e, é claro, também do método japonês de produção, que enxugou o processo e falou, opa, dá para a gente trabalhar aí, começar a vender nossos carros, nossos produtos, num processo de fabricação muito mais enxuta. E uma vez que você enxuga esse processo de fabricação, você tem o quê? Um retorno financeiro muito maior, porque você fez mais com menos. Foi isso que os japoneses fizeram. Olha aqui, ó. Então, eles otimizaram o processo de produção, né, com o menor desperdício possível, claro. Olha só isso aqui, não, vou gastar menos, mas o produto vai ficar ruim, não. É menor desperdício possível, sem perda de qualidade do produto, tá? E aí criou-se lá também o sistema Toyota de produção, né, no nome dado aí como toyotismo, que é considerado o sucessor do método fordista de produção. Não falei para você que os processos industriais surgiram na indústria automobilística. Tá aí o Fordismo lá, com Henry Ford, lá naquele período da teoria científica, né, que surgiu, né, que Taylor gostava muito, pensava muito na base da organização e não na estrutura como um todo, criou lá, né, o Henry Ford criou lá o seu processo da linha de produção em massa, fazendo com que a produção aumentasse de forma avassaladora e entregasse muito mais produtos, tá, em menos tempo. Só que ao longo do tempo eles foram ficando cada vez mais complexos e aumentando cada vez mais, sem a devida análise de que aquilo realmente traria um resultado maior. Os japoneses foram lá, verificaram que a produção em massa não dava para acontecer lá no Japão e enxugaram esse processo
passando a bater de frente aí, nesse processo que foi aí o sucessor, né, do Fordismo, né? Ou seja, o Toyotismo foi o sucessor do Fordismo, porque passou a ter uma produção muito mais enxuta, trazendo, às vezes, ou resultados tão bons quanto ou até melhores. Olha aqui, ó. Esse método ainda trouxe algumas características. Eu trouxe aqui as principais para você. Responsabilidade individual pela qualidade da produção. Como assim, professor? Individual tem 100 trabalhadores lá, mas cada um desses 100 trabalhadores naquela fábrica, eles têm responsabilidade pelo seu processo, pela sua forma de trabalhar. Então a responsabilidade individual, ela está tratada dessa forma. Os japoneses falam o seguinte: você é responsável. Se você errar um parafuso, um produto, sei lá, uma análise sequer, isso pode comprometer todo o processo de fabricação. Tá? Então lá eles trabalhavam muito com isso. Coloca na tela. Redução de estoques por meio de acordos com os fornecedores. Isso aqui é um negócio impressionante. Olha aqui. Imagine que você tem ali o mapa mundi. Imagina aí o mapa mundi. Então busca aí, você está assistindo no computador, no celular, enfim, busca aí o mapa mundi. E lá no Brasil, tá? Lá no Brasil, né? Ali na cidade, vamos colocar a cidade de São Paulo, né? Colocar a cidade de São Paulo tem uma indústria automobilística, tem várias lá, indústria automobilística. E essa indústria automobilística, ela utiliza como matéria-prima a borracha, o vidro, né, o ferro, enfim, o alumínio, tantos outros componentes que são necessários para montar um carro. E aí ele compra ali de alguns fornecedores, alguns mais exclusivos, outros nem tanto, mas essa indústria, né, olha só, os japoneses pensaram da seguinte forma, né, trazendo os fornecedores para perto. Só que tem um fornecedor, 2, 3 fornecedores, vamos dizer o de pneus, vamos colocar um exemplo, fornecedor de pneus. Está lá o fornecedor de pneus, ele é internacional, a sede dele ele só consegue fabricar lá nos Estados Unidos. E aí essa indústria de São Paulo, né, falou o seguinte: não, eu compro o pneu do carro que eu monto aqui é da sua fábrica. Por que você não traz uma fábrica aqui para perto de mim? Porque todo carro que eu montar, eu vou colocar o seu pneu. E aí o fornecedor falou: opa, é verdade. Se ele está querendo exclusividade, por que eu vou ficar exportando, né? Mandando, eu do Brasil vou ficar exportando produtos, ou então lá o fabricante de pneus vai ficar exportando seus pneus, se ele pode diminuir o custo dessa exportação, levando uma fábrica lá para perto. Foi isso que os japoneses fizeram. Eles trouxeram os fornecedores para ficar ao redor da sua fábrica, enxugando cada vez mais o processo produtivo e fazendo com que, fala o seguinte, ó, o planejamento desse controle da produção jogava lá para o fornecedor: fornecedor, vou produzir 1000 carros este mês. Ó, fornecedor de pneus, 1000 carros este mês. É o teu pneu que eu coloco no meu carro. Então, tu precisa fabricar quantos carros, quantos pneus aí, gente? Quantos pneus aí? Faz o cálculo. 1000 carros, precisa fabricar quantos pneus? Alguns responderam 4000, né? Mas esqueceram do step. É 5000. Então, o fornecedor está lá perto, já vai colocando, como é que vai estar a produção? Quando for precisar do pneu, ele vai estar na linha de produção em época mais ou menos, o planejamento está lá. Isso tudo está em administração da produção. O planejamento está previsto para colocar os pneus em tal dia. O fornecedor, isso já é startado para o fornecedor, e o fornecedor vai mandando a quantidade de pneus conforme a produção vai chegando lá no período colocado no planejamento. E aí você começa a imaginar: meu Deus, e o de vidro? Só vai chegar quando realmente for para colocar o vidro no carro. E o do motor? Só vai chegar quando for para colocar o motor. E o de tintas? Só quando for utilizar. Isso é produção enxuta. Isso é enxugamento da produção, na qual os japoneses trouxeram aí para o mundo essa inovação naquela época, já na década de 70, tá bom? Coloca aqui, ó, fornecimento, ó, somente do necessário e também no período correto da produção, foi o que eu acabei de explicar, trabalhadores qualificados e conhecedores de todos os processos da organização. Por que isso daqui é necessário? Tá ali, ó. Uma produção, a linha de produção, eu sou só o Chaplin ali que, né, aperta parafuso, aperta parafuso, aperta parafuso, aperta parafuso. Eu nem sei o que eu estou produzindo, eu só sei que eu aperto parafuso. Você acha que o funcionário, o colaborador, ele se sente parte? Não, porque ele só aperta um parafuso. Mas o objetivo dos japoneses foi exatamente fazer com que todos sentissem parte
do processo produtivo. Eu sei o que eu estou produzindo. Por mais que a minha função seja apenas essa, eu sei como é que funciona todo o processo, pois se eu errar aqui, dali para frente, todo o processo vai ficar errado e vai ficar comprometido. Os japoneses, eles trabalharam muito bem isso aqui na sua teoria. Então presta bem atenção para você não confundir isso. Tá bom? Os americanos não tinham isso. Não, faz aí, vai fazendo, vai produzindo. Os japoneses passaram a se preocupar com todo o processo produtivo, desde o fornecimento da matéria-prima, produção, até a entrega do produto final. Por isso que eles são produtos de muita qualidade, aí, como você conhece nos dias de hoje. Vamos lá. Ó. Ainda, a maior parte dos trabalhadores, né, ó, era composta por equipes, não tinham lá individuais, né? Maior proximidade com o consumidor, pois eles sabiam das necessidades do consumidor, tá? Automação das máquinas, ou seja, nós tínhamos máquinas lá que trabalhavam dentro de um período certo, por isso que eram automatizadas, tá? Conjunto de processos internos totalmente sincronizados, além das relações externas através do just-in-time e também de um método Kanban, tá bom? Pesquisa aí, tem no seu material o que significa cada um desses aí, mas são aqui, ó, ferramentas necessárias e utilizadas pelos japoneses aí para deixar o seu processo muito mais eficiente e, é claro, eficaz, tá ok? Olha lá, ó. Ainda as fases de implantação anteriores, inspeção, né? Olha, antigamente, como é que se media a qualidade, tá, desses produtos? Como é que se media a qualidade? Por meio de inspeção. Era conferência 1 a 1 para verificar se havia defeitos. Só que nesse período aqui, ó, você vai ver em gestão da qualidade mais especificamente. Nesse período aqui, o produto já estava pronto. Era eu pegar esta caneta aqui e dizer, não, ela tem um defeito aqui. Opa, isso aqui saiu torto, saiu defeituoso. Tá? Mas adianta, depois que este produto está produzido, eu analisar se tem defeito? Naquela época era só isso que dava para fazer. Ao longo do tempo isso foi melhorando. Olha aqui, ó. Virou então um controle estatístico. Ó. Verificava por amostragem se os produtos estavam dentro de um padrão pré-estabelecido. E, por fim, a era da qualidade total, ou Total Quality Management, né, que significava uma abordagem de todos os processos, tá, ó, para que se tivesse efetivamente a qualidade total. Então começou apenas com a inspeção, opa, esse produto está bom? Tá, não está, descarta. Ao longo do tempo foi virando a estatística, né, que é hoje muito utilizada ainda, a famosa amostragem do produto. Opa, pega ali, ó, de toda aquela produção, pega apenas um lote para saber se esse produto tem algum problema ou não. E os japoneses criaram ao longo do tempo, né, e os americanos como toda a indústria em geral, ela criou aí um processo de gerenciamento da qualidade total, onde se analisava todos os processos para verificar se o produto ia sair conforme aí os termos pré-estabelecidos desde a sua produção, desde o fornecimento de matéria-prima até a entrega ao consumidor final, ok? Ainda, o que seria a gestão da qualidade total ou Total Quality Management? Faça certo da primeira vez para evitar retrabalho, né? É aquela história do preguiçoso trabalha 2 vezes, não é verdade? Então faz logo certo, rapaz, você vai trabalhar mais se você fizer errado. Escute e aprenda com seus colaboradores. Existia muito essa questão aqui, ó, de escutar e aprender com os colaboradores. Não é só o gestor que sabe de tudo, não, tá bom? Desenvolva o trabalho em equipe com confiança e, é claro, respeito mútuo. Faça das melhorias contínuas, tá, um assunto diário. Gente, melhoria contínua. Presta bem atenção nisso daqui. Na sua vida, se você não quiser melhorar em alguma parte da sua vida que precisa ser melhorada, tá? Você vai penar em alguma fase. Tá? Se você tiver uma constante melhora, uma constante preocupação em melhorar a sua saúde, seu corpo, seu conhecimento, tá? Das suas entregas no trabalho, seja na administração pública ou privada, você vai ficando para trás e vai perdendo espaço. E isso aqui, ó, os japoneses trabalharam muito bem. Opa, esse produto aqui, ó, já passou por todo o processo de amostra, análise estatística e tudo mais, e ele está perfeito. Ok, mas ele está perfeito hoje.
Será que daqui a um ano ele não vai apresentar um defeito? Será que daqui a um ano os consumidores deste produto aqui não exigirão que ele seja um pouco mais anatômico, tenha uma borracha, alguma coisa? Ou seja, um processo de melhoria contínua. E esse processo de melhoria contínua se dá através de ferramentas que analisam a necessidade do consumidor, do cliente, né, do cidadão como um todo. Opa, isso aqui é material velho. Não, já dá para trabalhar de uma outra forma. Existia uma tecnologia que trouxe algo inovador e dá para melhorar esse produto cada vez mais. É o famoso processo de melhoria contínua. Olha lá, ó. A abrangência ainda total da organização, né? A gestão da qualidade total, trabalho em equipe, respeito e confiança e a famosa melhoria contínua. Tá? Ainda trouxe aí os 14 princípios de DEME, eu não vou ler todos, tá? Eles estão aí no seu material, mas alguns aqui, como estabelecer a constância de finalidade para melhorar o produto, tá? Adotar nova filosofia, acabar com a dependência da inspeção em massa, tá? Para garantir a qualidade, melhorar sempre, né? Instituir treinamento, adotar e instituir a liderança, né? Eu coloquei os 14 aí, a gente não precisa ler todos eles, porque você tem no seu material. Tá? 14 princípios de Deming, você vai ver que está tudo totalmente relacionado à melhoria contínua e, é claro, se você for analisar, eles são muito recentes. Tá? Apesar de terem sido criados lá no século passado, eles ainda estão muito recentes nas organizações. Se as organizações seguirem, elas realmente terão um processo de qualidade total aí no seu processo produtivo como um todo. Tá, ok? E aí, uma das ferramentas criadas aí para verificar essa qualidade total, né, ou a melhoria contínua, foi exatamente o ciclo PDCA. Este ciclo aqui tão trabalhado aí, que o P significa planejamento, o D significa execução, é plan, do, check, action, né? Ou seja, o D é execução, o check aqui é de controle e o action, né, o A aqui, é de ação. Como é que funciona tudo isso? O PDCA, eu trouxe essa imagem aqui, ele passa por 4 etapas, né? A parte de planejamento. Primeiro, a identificação do problema, depois a análise do fenômeno que gerou esse problema, vai analisar o processo, né, necessário para corrigir esse problema e cria-se ali um plano de ação. Coloca-se esse plano de ação em execução, já na segunda fase aqui, que é o do, né, ou execução. Por fim, você começa a verificar se tudo que foi planejado está sendo executado conforme o planejamento. E se não tiver, você vai agir. Ah, professor, mas se tiver tudo dentro dos conformes, você padroniza o processo, tá? Para poder gerar os resultados. Ah, mas vai continuar do mesmo jeito? Você não falou na aula anterior que nada é permanente, exceto a mudança? Exatamente isso. Nós tínhamos essa tela aqui para poder dar aula há algum tempo atrás? Não. Nós tínhamos um púlpito, nós tínhamos uma câmera de alta resolução para você poder me ver aqui? Não. Então isso foi passando, ó, foi tendo uma melhoria contínua ao longo dos anos. É isso que você tem que analisar. É para isso que serve o PDCA. E ele serve para a sua vida. Tá? Você pode criar um PDCA da sua vida. O que você quer? Ah, eu quero estar em constante evolução porque eu almejo me formar, curso superior, depois eu quero fazer uma pós, um mestrado, enfim. Qual é o teu objetivo? Coloca lá no PDCA. Então, planeja. O que você precisa fazer? Começa a executar, mede, tá? Se você está atingindo conforme planejado e age para corrigir ou padronizar o processo para que você consiga alcançar novas metas, ok? Olha lá, ó. Chegamos então à nossa linha do tempo, falamos aí de forma bem básica do método japonês de produção, tem muito mais conteúdo aí e se você buscar na biblioteca virtual, aí é que você vai ter conteúdo mesmo, tá bom? Analisa com calma, lê o material, lê o que está constante aí no AVA e busca lá esse conhecimento a mais. Eu tenho certeza que você vai ter um retorno intelectual muito maior. Não fica só na minha aula aqui, não fica só no material constante no ambiente virtual. Vai dar uma lida lá na biblioteca virtual, tá bom? Eu te aguardo na próxima aula. Até mais!
Educação à distância, mudando realidades.